Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Um dia de queda nos preços para a soja em Chicago. Aliás, mais uma sessão de queda importante. Começou aí dando continuidade aos mais de 30 pontos de ontem. Também trabalhando nesse nível em boa parte da sessão. Agora, caminhando para o final da sessão, já diminuiu um pouquinho as perdas, mas ainda assim com um encerramento ou com uma queda esperada aí de 2 dígitos para o encerramento. Então, a gente quer entender o que está acontecendo nesse momento com a soja lá em Chicago e, por isso, a gente convidou o Eduardo Vanin, analista de mercado lá da Agriinvest, direto de Curitiba, lá no Paraná, para nos ajudar a entender. O Eduardo monitorando ali, você vê todos os gráficos, mapas, enfim, tudo à frente ali do Eduardo, para poder trazer mais detalhes para a gente sobre essa situação. O que você me diz, Eduardo, o que aconteceu com Chicago, o que está acontecendo com a soja em Chicago e o que a gente pode esperar diante dessa movimentação negativa das 2 últimas sessões, Eduardo? Boa tarde, Alexander, boa tarde a todos. Bom, a gente pode definir esse movimento de realização da soja em relação ao pico, mais de 70 centavos de queda, dos dois lados, fatores do lado da oferta e fatores do lado da demanda também. Falando do lado da oferta, nós temos um clima muito melhor para o Brasil, já temos algumas semanas que esse clima melhorou bastante, trazendo chuvas, e podemos começar a ver revisões para cima na produção brasileira de soja, o que vai trazer, claro, uma oferta maior para o mercado, a soja brasileira bem mais competitiva do que a soja americana nesse momento, e a demanda concentrada mais aqui e menos lá nos Estados Unidos. Esse ponto, do lado da oferta, ele acaba trazendo essa pressão. Não podemos esquecer também da Argentina, que vinha dando suporte ao mercado já desde o ano passado, com questões de greves, queda no esmagamento de soja, e o clima, em função do Laninha, clima preocupante, quente e seco, mas agora também começou a chover por lá, não geral, mas a partir do dia 26 já tem chuvas bem mais, de forma geral, em toda a região produtora de soja na Argentina. Lembrando que a Argentina é o maior exportador de óleo e de farelo, e aí traz essa queda principalmente para o farelo de soja, por consequência também para a soja em grão. Muito bem, isso do lado da oferta, do lado da demanda, o que a gente tem que olhar? Do lado da demanda, nós temos 2 pontos. Um ponto sazonal, que é o feriado lunar na China, momento em que o esmagamento já naturalmente cai, e a retomada depois do feriado lunar sempre é uma incógnita, como que vem as margens lá na China e o seu apetite por soja. Em 2020, nós tivemos o Covid. Esse ano, teme-se também que tenhamos impactos negativos lá na China do Covid, e a gente já vê algumas cidades e províncias inteiras na China com problemas, casos crescentes, e a grande dificuldade é do lado logístico, porque em se tratando de lockdown, a China não brinca em serviço, ao contrário do que a gente vê aqui no Ocidente, quando então nós temos bandeira amarela, laranja, vermelha, mas na China, quando se trata de lockdown, é realmente um fechamento da economia, as pessoas são impedidas de trabalhar normalmente, o recebimento de grãos nos portos cai, a exemplo do ano passado, sem grão as processadoras reduzem o seu esmagamento, e aí tem todo um impacto negativo na demanda chinesa por soja. Não é o caso ainda, mas podemos ver com o aumento do número de Covid lá na China, que é provável durante essa época do ano, mesmo porque está frio, e agora as pessoas vão viajar, é esperado 440 milhões de pessoas viajando dentro do país nessa época no ano. Um crescimento de 8%. Com tudo isso, essas pessoas podem então trazer o Covid para grandes centros. E aí, depois dessas viagens, a gente pode ver algum tipo de medida mais severa em termos de movimentação de pessoas. Do lado da demanda, então, é isso aí. Queda nas margens na China, que já está acontecendo, e esse temor do que vai acontecer depois do feriado lunar. Muito bem. Então, diante disso, o mercado optou por realizar. Exatamente. Aí vem essa pressão natural, e também nós estamos num momento de transição de demanda, demanda dos Estados Unidos, que até se prorrogou bem mais do que o esperado,
mas estamos nesse momento de transição, que é a transição da demanda lá dos Estados Unidos para a América do Sul, agora com o clima já bem mais tranquilizador e possivelmente, como eu falei, revisões para cima na produção aqui no Brasil, e a concentração de colheita que nós vamos ter também. Aí é um problema brasileiro, que nós vamos ver uma alta do frete, já estamos vendo alta do frete lá no Mato Grosso, por exemplo, algumas rotas bem tradicionais, já tem uma alta em relação ao ano passado de 30%, e isso tudo é um problema para o Brasil. Mas nós vamos ter uma concentração de colheita do Mato Grosso do Sul, Goiás e Paraná. Vamos ter uma chegada de soja nos portos muito concentrada durante aí os meses de março, abril e maio, e com isso nós também temos aqui no Brasil algum reflexo dessa quantidade de soja chegando. E aí, por consequência, a soja brasileira vai ficando mais barata. Já está mais barata nessa relação com os Estados Unidos hoje? Quem tem mais vantagem, Eduardo? É o Brasil, tanto de qualidade quanto também de preço. A margem da soja brasileira, por exemplo, para o embarque em março, já posto lá na China, em relação à soja americana, temos uma vantagem em torno de $25 por tonelada. Já está nessa diferença já? Já. Muito o Brasil bem mais competitivo. Porém, aí vem uma outra questão. Só que lá para frente, a partir de agosto, muda o cenário. Aí a soja brasileira já começa a ficar mais cara, e a americana, como já começa a ser uma soja para safra nova, a partir de setembro, aí inverte. Aí a soja americana passa a ser tão competitiva quanto ou até mais competitiva em relação à soja brasileira. Aí sim a China está de olho. Essa soja americana lá para frente, a partir de setembro. Muito bem. Isso. Eduardo, só para a gente entender, essa concentração de entrada da safra brasileira, ela tem potencial para mexer com preços no mercado internacional, ou pelo fato de a gente já ter boa parte da safra vendida, é só uma questão logística mesmo para o Brasil e sem grandes impactos aí para preço? Olha, nós temos ainda o percentual para vender, que paramos praticamente, de meados de novembro para cá, evoluiu muito pouco, talvez 5 pontos percentuais, percentual que pode ficar um pouco mais baixo se a produção for maior, é um impacto estatístico da relação do percentual. Então, temos soja para vender. O produtor brasileiro, agora que está vendo que a soja está muito melhor, visualmente muito mais bonita, e aí ele tem um tanto ainda para vender. Essa venda, essa pressão de venda pode trazer pressão para os prêmios aqui no Brasil, o que pode acontecer, e por consequência disso, a soja brasileira ficando mais barata, pode trazer pressão também para Chicago. Hoje, por exemplo, quem participa do mercado, digamos que não é um bom dia. Você tem aí queda do dólar, você tem aí queda em Chicago, mas ainda assim a gente tem uma soja nos portos muito acima do que o registrado no mesmo período do ano passado. Dá para esperar mais um pouco, Eduardo? É o seguinte, esse ano o produtor brasileiro tem que ficar muito atento. O ano passado, a estratégia de segurar soja foi muito boa. Nós tivemos uma valorização da soja em reais, provocada muito em função do prêmio local brasileiro, que é o quê? Prêmio nas cidades, que é a diferença entre o preço local em relação à Bolsa de Chicago. Esse prêmio, ele subiu bastante, e aí acabou valorizando a soja. Só para te dar uma ideia de magnitude, em torno de R$50 por saca foi a variação positiva desse prêmio local durante o ano no Brasil. Bacana. Mas esse ano, nós temos um cenário totalmente diferente. A curva de preços lá em Chicago, ela está invertida. Quer dizer isso, os vencimentos mais curtos, o março, o maio e o julho, estão bem mais caros do que os vencimentos, por exemplo, setembro e novembro. Em torno de $2 por bushel mais caro. $2 por bushel vai dar em torno de $4,50 por saca. Se a gente pega um câmbio aí de 5,20, então nós estamos falando de mais de R$23 por saca. Isso quer dizer o quê? Não vale a pena esse ano segurar soja. O que o produtor, a estratégia mais correta seria a venda da soja, como você bem falou, está bem acima do ano passado em reais. Caiu? Caiu, mas ainda está acima e está dando uma excelente lucratividade. O mais correto esse ano seria
a venda da soja faz dinheiro, paga as contas à vista, evita armazenagem, quebra técnica e compra um seguro de alta lá na Bolsa de Chicago. Por quê? Bom, primeiro a venda da soja faz todo sentido, como eu acabei de explicar. E a compra do seguro de alta faz muito sentido também, porque quando o produtor americano for plantar, aí a especulação climática vai ser bastante grande. Não há espaço para quebra durante essa temporada, essa soja que o produtor vai plantar agora, ou seja, a temporada 21-22. E aí o mercado vai ficar bastante nervoso, podendo subir bem mais. Então, a estratégia mais indicada esse ano seria: vende a soja agora, faz caixa e vamos comprar um seguro de alta lá em Chicago, que é o componente do preço que mais pode subir. Aí ele ganha no papel. E se livra de todo o resto do risco, que é risco de uma estourada dos fretes, que é por conta dessa concentração da colheita, se livra também do risco cambial e do próprio risco da queda de Chicago. Tá? Então, esse ano faz todo sentido a operação caixa. E quando você fala um contrato um contrato de opção, uma proteção, qual uma put? Para participar da alta é a call. Call. Então ele vai comprar uma call lá em Chicago. Ele vende o que ele tiver e garante o movimento de alta através do contrato de opção, certo? Exatamente. Vende a soja física, bota o dinheiro no bolso e pega um pedaço. Ele vai gastar mais ou menos aí em torno de uns R$4 por saca. E aí vai comprar um seguro de alta para participar da alta lá em Chicago. Se houver, né? Se não houver, ele só perde esse prêmio. Boa dica. Agora, só para entender, Eduardo, por que você está falando dessa possibilidade de alta lá na frente e por que não pode ter erro na produção americana? Está muito ajustado, né? Está sem estoque. Sim. Essa queda agora, de ontem e hoje, na Bolsa de Chicago, movimento, como eu falei no início, momento de transição provocado aí por questões da oferta e demanda. Porém, ao longo do ano, principalmente desse primeiro semestre, nós vamos nos deparar com uma situação que é a falta de soja. Os Estados Unidos pode, inclusive, importar soja do Brasil, que é um cenário que nós acreditamos. Vai faltar soja. Os Estados Unidos vendeu mais soja do que podia. Vai faltar soja para as suas indústrias. E aí, lá para o final, lá para a ponte para a safra nova, as indústrias americanas vão precisar de soja e vão ter que acessar a soja do Canadá e, quem sabe também, se a diferença for muito grande de preço, viabilizando a importação da soja brasileira. É um cenário que nós já trabalhamos. O último relatório do USDA, inclusive, aumentou as importações americanas de 450 para 900 mil toneladas. É um número provável nas contas de vocês aí? Ou pode ser mais que isso? Pode ser mais que isso. Em 2013 e 2014, na temporada, os Estados Unidos importou 2 milhões de toneladas. Porém, o esmagamento naquele momento americano, a capacidade era 51 milhões de toneladas. Os Estados Unidos agora tem uma capacidade de 60 milhões. Se eles forem comprar meio mês, nós já temos um número maior que isso. Né? Mais de 2 milhões de toneladas. Muito bem. Sim. Vamos ficar de olho aí, e principalmente porque nesse momento de decisão do plantio, o que o produtor americano vai plantar também pode ser um motivo aí de variação dos preços, certo? Hoje, o que vale mais para o produtor americano, soja ou milho? Olha, a relação de preço, somente olhando a relação de preço. Não estou olhando o custo e nem outras variáveis, só olhando a relação de preço. Hoje a soja ganha de todos. Ganha do algodão, ganha do trigo de primavera, ganha também do milho. Ou seja, o produtor americano tende a optar pela soja, mas que tamanho de oferta de soja pode jogar um balde de água fria nesse mercado que você projetou aí, Eduardo? Tem que ser muito maior. Na verdade, os preços têm que continuar trabalhando para cima para comprar a área americana de soja, para garantir um aumento da área. Se esse aumento não for, como nós estamos projetando, 7% de aumento, para 89 milhões de acres, saindo de 83,1 para 89, então a soja vai continuar com um estoque muito apertado, inclusive podendo cair para a próxima temporada, sem revisar a demanda para cima. Muito bem, então precisa plantar muita soja para mudar esse cenário de oportunidade de alta lá na frente. Muito bem.
Agora, e para o Brasil, prêmio pode fazer diferença? Dólar vai fazer diferença? O que a gente tem que ficar de olho, Eduardo? Olha, o prêmio agora, durante essa safra, durante agora, o produtor tem que vender ainda. Como falei, podemos ter uma produção maior, temos uma concentração de colheita e temos uma China que está bem coberta. Me parece que, curto prazo, vamos ter pressão para baixo no prêmio, principalmente durante esses meses de março e abril. Depois é outra história. Se realmente os Estados Unidos precisar importar, o prêmio lá vai subir muito, puxando o Brasil também, porque nós vamos passar a exportar soja para eles. Então, me parece que temos dois movimentos, um de queda e um de valorização depois. E o câmbio é outro fator importante que precisa ser medido. O câmbio todo mundo erra. Eu não quero errar. Então, eu não vou falar do câmbio. Tá certo, Eduardo. Muito bom. Meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Essa dica de vender a soja e comprar seguro de alta para participar de uma possível alta lá na frente é muito interessante. Quem quiser mais informações, entre em contato lá com o pessoal da Agriinvest. O pessoal aí está habilitado a fazer esse tipo de operação, né, Eduardo? Exatamente. Liga para nós, a gente explica como é que funciona e botamos aí a mão na massa juntos. Legal. Boa, meu caro, por enquanto, muito obrigado, viu? Volte sempre. Obrigado a todos, ótima semana. Valeu, abraço. Tá aí Eduardo Vanin, Agriinvest, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, atualizando as informações do mercado, justificando essa movimentação negativa lá na Bolsa de Chicago, ou seja, fatores tanto do lado da oferta quanto do lado da demanda acabaram pesando aí nessa queda e nessa queda que já vem sendo registrada nas últimas sessões. Fatores como chuvas de volta à América do Sul, diminuindo o risco de quebra maior de safra lá na Argentina, o início da colheita aqui no Brasil com um volume podendo também ser revisado aí para cima em termos de produção, a condição favorável, portanto, aí para oferta na América do Sul de uma forma geral. Do lado da demanda, a gente tem aí um esmagamento que perde fôlego nesse momento em função da perda de faturamento e também a China saindo do mercado em função do feriado lunar, o feriado importante lá da China e que traz algumas indefinições sobre o que vai acontecer depois desse feriado. Se realmente houver um trânsito muito grande de pessoas ao longo do feriado, isso pode aumentar o contágio aí pelo coronavírus, pela Covid, e como o Eduardo bem colocou, um lockdown lá na China não é coisa pouca não, é sério. E isso pode mudar de novo toda a condição de oferta e demanda, de logística mundial, enfim, isso é um fator para ficar atento. A gente não está dizendo que a China vai decretar lockdown de hoje para amanhã, mas é preciso observar como vai ser esse processo do feriado chinês e como as pessoas vão aí transitar e como a Covid vai se disseminar a partir dessa condição de maior trânsito pela China. Então, vamos ficar atento a esse fator também. Bom, vamos aos preços, vamos ver como estão as negociações lá na Bolsa de Chicago. Os números ainda não estão definidos, mas já estamos caminhando aí para um fechamento negativo para os preços. De olho na tela, vamos lá. Olha aí, o março, 13 dólares e 68 centes por bushel, perdendo 17,5 pontos. Maio, 13 dólares e 66 centes por bushel, uma queda de 17 pontos mais 25. O vencimento agosto, 13 dólares e 9 centes por bushel, perdendo 21 pontos mais 25. E o setembro, 12 dólares e 20 centes por bushel, uma queda aí de 20 pontos mais 25. Portanto, um dia de perdas bastante expressivas. Ontem a gente já teve perdas aí de mais de 30 pontos para os negócios. Vamos ver o milho.
Para março, 5 dólares e 21, queda de 4 pontos mais 75. Para maio, 5 dólares e 23, queda de 5 pontos mais 25. Para julho, 5 dólares e 18 centes por bushel, queda de 7 pontos. Para setembro, 4 dólares e 70 centes por bushel, uma queda de 7 pontos e meio. E para finalizar, vamos mostrar também o trigo, as atualizações caminhando já para a finalização dos negócios lá na Bolsa de Chicago. Trigo também no vermelho, março 6 dólares e 67 centes por bushel, queda de 5 pontos mais 25, para maio 6,68, queda de 5,5, para julho 6 dólares e 49 centes por bushel, 8,75 de baixa, e o setembro 6 dólares e 49 centes por bushel, 9 pontos mais 75 de queda. Muito bem, são os números de hoje. Números já caminhando para o fechamento, mas o que a gente pode concluir é que é um fechamento negativo, mais um fechamento negativo para a soja lá em Chicago. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouco tem mais informações e outros destaques. Continue com a gente.